Graça e paz, amados. Para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Francinaldo de Souza, gravando esse vídeo para todas as minhas redes sociais. E se você gostar desse vídeo, curte, comenta, compartilha, segue, para que mais vida venha a ser abençoada. Você conhece aquele tipo de crente que tem uma santidade exagerada, que só ele é o certo? Que, por cima de tudo, anda bibliotando a vida do seu irmão, da sua irmã, a sua fraqueza, a sua fragilidade, para, como diz o ditado popular, jogar no vento do ventilador, para expor ele sem pensar no que vai causar, família destruída, pessoa depressiva, algumas levadas ao suicídio. Você conhece alguém assim? Já compartilha esse vídeo. Aquele tipo de crente que gosta de compartilhar notícia sem fundamento, sem conhecer os dois lados da história. Compartilha esse vídeo. Eu quero mostrar, à luz da palavra de Deus, algumas coisas que Jesus falou sobre esse tipo de pessoa e as consequências que elas terão. Eu quero começar aqui por Lucas, capítulo de número 6 e o versículo 41 e 42. E por que atentas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu olho? Eu acredito que o público de Jesus deu muita gargalhada com essa analogia que Jesus fez. Talvez alguém me pergunte, pastor, o que era uma trave? Na época de Jesus, a trave era um pedaço de madeira que servia para uma reforma, para uma construção, ou que segurava algo, apoiava algo. Ou seja, era uma diferença total, né, de um grão de areia, de um cisco, para um pedaço de madeira, para uma trave. Mas Jesus fez essa crítica na finalidade de mostrar que antes de nós olhar o defeito do nosso irmão, da nossa irmã, antes de nós descobrir a fragilidade dele, expor eles, devemos primeiro olhar para nossas fraquezas, devemos primeiro olhar para nós, devemos entender que é muito fácil discipular, moldar as outras pessoas, dizer não para outras pessoas, não pode, não faz. O difícil mesmo é moldar a si mesmo, a nós mesmos. O difícil mesmo é dizer não para nossas vontades. Então Jesus Cristo disse, como é que tu fala? Deixa eu tirar o cisco, o grão de areia que está no teu olho. Se tu não te atenta para a trave que está no teu olho, tira a primeira trave que está no teu olho, para que tu possa ajudar o teu irmão. Aí ele diz no versículo 42, ou como pode tu dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu para a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então tu verás bem para tirar o cisco ou o grão de areia que está no olho do teu irmão. Ele chamou de hipócrita para aquelas pessoas que querem ser o que ela não é. O que Jesus estava transmitindo, o que ele disse no livro de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2, e o versículo de número 24 e 25, que ninguém não se fale de homem ou de mulher, de ser humano, que ele conhece todo, e ele sabendo que todos nós tem fragilidade e tem fraqueza, e isso me chama a atenção com esse tipo de pessoas que querem ser mais santo do que todo mundo, que só eles estão certos, que só eles não cometem erro, e que gosta de expor a fraqueza, a fragilidade, o erro de um irmão ou de uma irmã, sem pensar na consequência que vai causar, sem ter compaixão, sem ter dó, sem usar de misericórdia. A Bíblia diz no livro de Mateus 7,12, que aquilo que você quer que os homens façam, faça você primeiro. Se você não usar de misericórdia
para com a fraqueza, para com a fragilidade do seu irmão, uma hora vai ser você. E as pessoas não vão ter misericórdia de você, não vão ter compaixão de você. A única coisa que me faz eu pensar sobre isso é no que o apóstolo Paulo disse, um homem que escreveu a maior parte da Bíblia no Novo Testamento, 13 epístolas, um homem que disse que falava mais língua do que todo mundo, tinha diversos dons espirituais, mas em Romanos 7, 24, ele disse assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, o apóstolo Paulo reconhece a sua fragilidade, a sua fraqueza, e ele entende que como homem, como ser humano, quem é que pode livrar ele dessa morte? Porque em Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número... capítulo de número 5, e o versículo de número 12, a Bíblia diz que todos nós estamos sujeitos à lei do pecado, não estamos imunes a ele. Diz: quem me levantará da lei da morte? Mas lembrando disso, que o Salmo 145, versículo 14, diz: o Senhor é quem nos sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. Se não for a graça, a misericórdia de Deus, nós já teria sido destruído, como disse Jeremias em Lamentações 3, e o versículo de número 22. E o apóstolo Paulo reconhece isso: diz: miserável homem que eu sou, quem me levantará do corpo desta morte? Aí ele diz: dou graça a Deus por seu Filho Jesus Cristo, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele disse: eu louvo a Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer, para me salvar. Hoje nós somos salvos por intermédio de aceitar Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Mas isso não nos imune da lei do pecado. E ele diz no versículo de número 18 do capítulo 7 de Romanos, assim, porque eu sei em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, ao querer, está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Escute isso, compreenda isso. Antes de você olhar para o pecado do seu irmão, antes de você olhar para a fraqueza, para a fragilidade do seu irmão, se analise primeiro, faça como o apóstolo Paulo diz: eu bem sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, ele diz, e com efeito o meu querer em mim, não consigo realizar o bem. Aquilo que eu digo que vou fazer, eu acabo não fazendo. E aquilo que eu digo que eu não vou fazer, eu acabo fazendo. Então, prezado, amado, amigo, ouvinte desta palavra, antes de julgar alguém, antes de condenar alguém, antes de enxergar o pecado, a fragilidade de alguém, antes de expor, antes de jogar no vento do ventilador, lembre-se de primeiro se examinar, olhar a sua condição de vida, a sua fraqueza, a sua fragilidade, se retratar com Deus, se renunciar, porque ele digo que tem muitas almas perecendo, porque foram expostas a sua fragilidade, o seu pecado. Lembre-se de Mateus, capítulo 18, e o versículo de número 6. A Bíblia diz: é lícito que venha o escândalo, mas ai de quem vem o escândalo. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que o homem, a mulher tem fraqueza, o ser humano tem fraqueza. Mas ele disse: é lícito que venha o escândalo, mas ai de quem vem o escândalo. O versículo, capítulo 18 de Mateus, e o versículo de número 6 diz que aquele por quem vem o escândalo, mas antes que não tivesse nascido, ou amarrado uma pedra no seu pescoço e se atirado no meio do mar. Tenha muito cuidado com o que você vai falar do seu irmão, expor a fraqueza, a fragilidade dele.